E aí galera, Lucas Dias na área, e saiu uma entrevista do GG Akutami muito interessante falando sobre a família do Gojo, a família Gojo, e falou sobre os pais do Satoru, falou sobre os parentes do Satoru e sobre a própria infância do Satoru. Então teve muita pergunta maneira, muita resposta maneira, selecionei aqui as que eu achei mais interessantes. Se você quiser ver toda a entrevista, ler toda a entrevista e souber inglês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, sem mais enrolação aqui, vamos a essas perguntas sobre o clã Gojo. A primeira delas foi perguntando aonde que o Satoru nasceu. E o GG Akutami já disse que foi em Kyoto e que todo mundo da família dele também está em Kyoto. Eles ainda continuam morando lá. Já ligando com isso, então o entrevistador pergunta: e o pai e a mãe do Satoru? Eles ainda estão vivos? Eles são xamãs de alto escalão? E o GG responde que sim, ambos estão vivos e eles ganharam um posto muito alto por causa do nascimento do Satoru Gojo, mas eles não são particularmente muito fortes, eles são aqueles xamãs bem medíocres assim, muito fraquinhos, e eles acabaram se afastando do Satoru pela importância do Satoru. Então eu achei maneiro pra caramba aprofundar um pouco sobre isso daí. A gente já tem a certeza que o Satoru tem os seus pais vivos ainda e que eles não são grande coisa. Além disso, também teve a pergunta de que se o Satoru tinha irmãos, e o GG disse que não, ele é filho único, mas só que todos esses parentes que o Satoru tem meio que se afastaram por causa da grande importância do próprio Satoru. Ele foi muito treinado desde criança e isso meio que afastou ele de todos os outros parentes, inclusive dos seus pais. Uma das perguntas, até mesmo pergunta sobre isso, e diz que o Satoru ele é treinado, foi treinado desde muito pequeno. E teve até mesmo um mestre lá, que não é tão forte quanto o Satoru, obviamente, mas teve um mestre que ensinou muito a ele, que treinou muito o Satoru, e isso afastou ele de todos os seus primos, tios, porque ele é de um dos grandes clãs, que é um clã fechado, então parente ele tem a rodo, só que ele não é tão próximo assim dessa galera. Outra pergunta foi do momento em que ele acabou se encontrando ou vendo a Ogami, que é um daqueles feiticeiros autônomos que estavam a fim de matar o Satoru Gojo, e o Gojo, apesar de sua importância, estava sozinho naquele momento. Então o entrevistador pergunta que o que aconteceu para o Satoru estar sozinho lá no meio da cidade. E o GG Akutami disse que ele simplesmente escapou da casa e estava vagando por aí pela cidade sozinho mesmo, sendo um moleque safado como ele é, né? Um moleque atrevido. Então isso daqui responde uma das dúvidas que eu sempre tive, porque o Satoru é a pessoa mais importante de longe do clã Gojo. Os pais do Satoru se transformaram em pessoas importantes só pelo Satoru ter nascido. Então o Satoru é muito importante. Então eu tinha sempre essa dúvida, pô, como é que um molequinho lá tá vagando pela cidade sozinho? Mesmo que ele seja forte pra caramba, ele precisa ali ser supervisionado e tal pela importância dele. Então tá explicado aqui, o moleque simplesmente meteu o pé. Continuando a entrevista, foi perguntado como é que o Gojo lidava com os seus senpais. Ele tinha alguma interação com eles quando ele foi para a escola Jujutsu? E o GG responde que ele não tinha muita interação não. E justamente pela dificuldade que os seus senpais tinham de se aproximar de alguém que é extremamente, ridiculamente poderoso. E também de alguém que vem das três grandes famílias. Isso até mesmo já tinha sido dito, um pouquinho aprofundado pelo próprio GG Akutami, de que existem 4 anos. E tem alunos no 4º ano da escola Jujutsu, até hoje, só que a gente nunca viu. O mais velho que a gente viu foi o próprio Hakari e Kirara, que estão no 3º ano, e isso acontece desde a época do Satoru. É uma pena a gente não ver tantos outros xamãs assim, mas fica claro que tem outras classes, tem classes de pessoas mais velhas, só que às vezes eles não interagem. E também pode acontecer, eu acho que é o que mais acontece, que essas outras classes provavelmente tem pessoas que não são tão fortes. A gente tem que lembrar que a maioria é um xamã ali bem fraco, a maioria talvez nem se torne um xamã de luta como o Idishi.
O Idishi ele queria se transformar em um xamã importante, mas o Gojo viu que ele era fraco e falou: ó, é melhor você ficar aí só na retaguarda porque você não tem tanto poder assim. Eu acho que a maioria das turmas forma pessoas como o Idishi, por isso que não foi mostrado. Mas fica claro que sempre teve, desde a época que o Satoru entrou, pelo menos, na escola Jujutsu, 4 classes de xamãs, assim, 4 turmas, 4 anos, e que sempre teve alunos nesses daí. A gente só não viu nenhum deles até agora. Outra pergunta é sobre se o Satoru tinha um mestre, alguém que ensinasse feitiçaria, ensinasse Jujutsu a ele. E o GG diz que o básico foi treinado com a família Gojo. Então ele provavelmente teve sim um mestre que ensinou tudo a ele, mas por causa da sua técnica inata ser algo extremamente complexo e diferente, ele teve que fazer o seu melhor por ele mesmo, através principalmente dos livros e das anotações da sua própria família Gojo. Então, apesar de ter tido um mestre, esse cara só ensinou o básico mesmo e o Satoru teve que aprender a parte mais difícil sozinho. Agora, quanto à próxima pergunta, eu achei maneira porque não é somente referente ao Satoru, e sim também leva em consideração a Mei Mei, porque o entrevistador faz a pergunta se o Satoru é rico, se ele tem muita grana e tal. E o GG responde que o Satoru é assalariado como um xamã, só que ele acumulou aí 2 rendas. A renda de ser o chefe do clã Gojo e também a renda de ser um xamã de grau especial. Então ele não ganha por missão cumprida, e sim um salário pelo ranking dele e por ser chefe da família. Por isso ele é rico, por ter 2 empregos muito importantes. O único xamã que recebe por missão é a Mei Mei. Ela é a diferenciada disso tudo aí, provavelmente a mais rica de todas. Mas aqui já foram 2 respostas com uma pergunta só. Agora a gente sabe que a Mei Mei é a única que recebe por missão. Então o alto escalão, se quiser contratar a Mei Mei, tem que pagar por fora e não dar um salário para ela. O entrevistador aqui fala que o Go já nasceu como alguém muito importante, já teve todas as suas regalias desde pequeno e teve basicamente tudo o que ele queria durante a vida. Mas o que você considera a maior fraqueza do Satoru? E o GG responde que a sua maior fraqueza é sua personalidade. Porém, a próxima pergunta é mais ou menos a mesma coisa, fala ali que ele é muito forte e que ele tem habilidades inatas muito incríveis, além de muita influência e poderes físicos também incríveis. Mas qual é o maior ponto forte do Satoru? E o GG novamente responde que é sua personalidade. E cara, eu achei interessante, eu selecionei essas 2 perguntas aqui porque eu acho que o GG conseguiu mostrar isso, né? Eu acho que ficou bem claro que o Satoru se considerava mais forte e ele se arriscava também em algumas situações, principalmente contra a luta do Sukuna, por se considerar o mais forte, por considerar-se capaz de fazer tudo o que ele tentava. E a gente viu que o Satoru, ele fez muita coisa absurda durante a luta do Sukuna, e eu acho que entrou muito bem justamente com isso que o próprio GG falou, que a personalidade do Satoru faz com que ele se coloque em risco porque ele acredita que vai superar todos eles. Então achei muito interessante isso daí, e também é um ponto fraco do Satoru porque ele poderia, por exemplo, se juntar ou fazer alguma estratégia ou tentar alguma coisa um pouco mais segura para lidar com o Sukuna ou até mesmo em outras situações, mas como ele é tão confiante, como ele tem essa personalidade, às vezes também pode ir pela culatra. Então eu achei muito interessante essa resposta do GG Akutami, apesar de ser bem sucinta, porque eu acho que ele entregou bem o que ele planejava para o próprio Satoru Gojo. Sendo essas, então, todas as perguntas que eu selecionei, e só lembrando, caso você queira ver todas as outras, eu vou deixar o link aqui do Twitter que eu peguei tudo isso daqui, mas lá tá em inglês. Porém, tem todas as perguntas se você quiser ver completo, beleza? No mais, eu agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui, também agradeço caso você tenha se inscrito no canal, beleza? No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, e fui!